Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, na cidade montanhosa toscana de Vinci, perto de Florença, Itália. Ele era filho ilegítimo de Ser Piero da Vinci, um notário florentino, e de uma camponesa chamada Caterina. Seu nascimento fora do casamento significava que ele não era elegível para a profissão de notário como seu pai. Leonardo passou seus primeiros anos no povoado de Anciano, na casa de sua mãe. A partir dos 5 anos de idade, ele viveu na casa de seu pai na cidade de Vinci. Seu pai casou-se com uma jovem de 16 anos, Albiera Amadori, que gostava de Leonardo, mas morreu jovem. Leonardo recebeu uma educação informal em latim, geometria e matemática. Por volta dos 14 anos, ele se tornou aprendiz do renomado artista Andrea del Verrocchio em Florença. A oficina de Verrocchio era uma das melhores de Florença, um centro de atividade intelectual e artística. Como aprendiz, Leonardo aprendeu pintura, escultura e várias artes técnico-mecânicas. Ele foi exposto a uma ampla gama de habilidades práticas, incluindo desenho, química, metalurgia e carpintaria. A lenda conta que Verrocchio ficou tão impressionado com o talento de seu aluno que decidiu nunca mais pintar. Este suposto evento está ligado à contribuição de Leonardo para a pintura de Verrocchio, o Batismo de Cristo. Em 1472, aos 20 anos, Leonardo qualificou-se como mestre na Guilda de São Lucas, a Guilda de Artistas e Médicos. Mesmo depois de se tornar um mestre, ele continuou a colaborar com Verrocchio. Sua obra datada mais antiga conhecida é um desenho a bico de pena de 1473 do Vale do Arno. Este desenho demonstra seu interesse inovador em paisagens e efeitos atmosféricos. Em 1476, Leonardo e outros 3 jovens foram acusados anonimamente de sodomia. As acusações foram retiradas por falta de provas, mas o incidente pode ter motivado seu sigilo posterior. Uma de suas primeiras grandes encomendas independentes foi a Adoração dos Magos, para os monges de San Donato, a Escopeto. Esta pintura foi deixada inacabada quando Leonardo partiu para Milão em 1482. A Adoração dos Magos é revolucionária por seu complexo agrupamento de figuras e profundidade emocional. Em 1482, Leonardo mudou-se para Milão para trabalhar a serviço de Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Ele se apresentou ao Duque principalmente como engenheiro militar, listando seus talentos artísticos quase como algo secundário. Leonardo trabalhou em Milão de 1482 até 1499. Durante esse tempo, ele pintou a Virgem das Rochas. Existem 2 versões desta pintura, uma no Louvre e outra na National Gallery, em Londres. A pintura é notável por sua técnica de esfumato, um desfoque suave e nebuloso dos contornos. Sua obra mais famosa deste período é A Última Ceia, pintada para o refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie. A Última Ceia captura o momento de consternação entre os 12 apóstolos depois que Jesus anuncia que um deles o trairá. Leonardo escolheu pintar em uma parede seca com têmpera e óleo, em vez do método tradicional de afresco. Essa técnica experimental não era durável, e a pintura começou a se deteriorar poucos anos após sua conclusão. A composição, com todos os apóstolos de um lado da mesa, foi uma inovação significativa. Enquanto estava em Milão, Leonardo também trabalhou em uma colossal estátua equestre de bronze de Francesco Sforza. Este projeto, conhecido como o Gran Cavalo, foi um dos mais ambiciosos de sua carreira. O modelo de argila foi concluído, mas o bronze destinado à sua fundição foi usado para canhões. O modelo foi posteriormente destruído por soldados franceses, que o usaram para tiro ao alvo depois de invadirem Milão em 1499.
Os cadernos de Leonardo deste período estão repletos de uma incrível variedade de estudos. Ele estudou anatomia, botânica, geologia, zoologia, hidráulica e aerodinâmica. Seus estudos anatômicos baseavam-se na dissecção de corpos humanos e animais. Essas dissecções eram frequentemente realizadas em segredo e eram contrárias aos decretos da Igreja. Seus desenhos do esqueleto humano, músculos, coração e sistema vascular são notavelmente precisos. Ele foi o primeiro a desenhar a coluna humana com sua curvatura correta. Ele fez descobertas inovadoras sobre a função das válvulas cardíacas. Leonardo projetou inúmeras máquinas, incluindo máquinas voadoras, um veículo blindado e um traje de mergulho. Seus projetos de máquinas voadoras baseavam-se no voo de pássaros e morcegos. Ele entendeu que os humanos não tinham a força muscular para bater asas como pássaros. Seu projeto de carro blindado apresentava canhões posicionados em 360 graus e era movido por homens girando manivelas. Ele também projetou uma besta gigante, destinada a intimidar os inimigos. Após a queda de Milão, Leonardo fugiu da cidade com seu assistente Salai e o matemático Luca Pacioli. Ele viajou para Mantua e depois Veneza, onde foi consultado como engenheiro militar. Em 1500, ele retornou a Florença, onde foi recebido como um célebre filho da terra. Ele recebeu uma oficina no mosteiro da Santíssima Anunciata. Aqui ele criou o cartão para a Virgem e o Menino com Santa Ana e São João Batista. Esta obra foi tão popular que homens e mulheres, jovens e velhos, afluíram para vê-la, como se estivessem participando de um grande festival. Em 1502, Leonardo entrou a serviço de César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Ele serviu como arquiteto e engenheiro militar, chefe de Borgia, viajando pelos territórios de seu patrono. Ele criou alguns dos primeiros mapas modernos, que eram de imenso valor estratégico. Após a queda de César Borgia do poder, Leonardo retornou a Florença em 1503. Ele foi contratado pela Signoria para pintar um enorme mural, a Batalha de Anghiari, no Palazzo Vecchio. Esta obra deveria ser colocada em frente a um mural de seu rival, Michelangelo, a Batalha de Cassina. A Batalha de Anghiari de Leonardo retratava uma luta furiosa por um estandarte, focando na fúria crua de homens e cavalos em combate. Ele usou novamente uma técnica experimental, tentando misturar cera com seus pigmentos, o que se revelou desastroso. A pintura nunca foi terminada e acabou se perdendo, embora cópias da seção central feitas por outros artistas tenham sobrevivido. Durante este segundo período florentino, Leonardo pintou o que se tornaria o retrato mais famoso do mundo. Este foi o retrato de Lisa del Giocondo, agora conhecida como a Mona Lisa. A pintura é celebrada por sua técnica de esfumato e pela expressão ambígua do sujeito. Disse que Leonardo trabalhou na pintura por anos e a manteve consigo até sua morte. A identidade da modelo foi debatida por séculos, mas agora é amplamente aceita como sendo Lisa Gherardini, esposa de um comerciante florentino. Em 1506, Leonardo foi convocado de volta a Milão pelo governador francês, Charles d'Amboise. Ele passou grande parte dos 7 anos seguintes em Milão, trabalhando em vários projetos para seus patronos franceses. Ele continuou seus estudos anatômicos com a ajuda do médico Marcantonio della Torre. Eles planejavam publicar um tratado abrangente sobre anatomia, mas nunca foi concluído. De 1513 a 1516, Leonardo viveu em Roma, esperando pelo patrocínio do Papa Leão X. Seu tempo em Roma foi bastante frustrante, pois recebeu poucas encomendas importantes. Ele foi ofuscado por artistas mais jovens como Rafael e Michelangelo, que estavam ocupados com grandes projetos papais. Ele reclamou em seu caderno: "Os Médici me criaram e me destruíram." Em 1516, aos 64 anos, ele aceitou um convite do rei Francisco I da França.
Ele recebeu o título de primeiro pintor e engenheiro e arquiteto do rei. O rei lhe forneceu uma residência confortável, o Château du Clos-Lucé, perto do próprio castelo do rei. Francisco I tratava Leonardo com grande admiração e supostamente o visitava com frequência. Leonardo passou seus últimos 3 anos organizando e editando sua vasta coleção de cadernos. Ele também trabalhou em projetos para um novo palácio real em Romorantin. Um derrame paralisou sua mão direita, mas ele ainda conseguia desenhar e ensinar com a esquerda. Leonardo da Vinci morreu em Clos-Lucé em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. A lenda diz que ele morreu nos braços do rei Francisco I, embora isso seja provavelmente um exagero. Em seu testamento, ele deixou suas pinturas, desenhos e cadernos para seu aluno favorito, Francesco Melzi. Melzi preservou os cadernos por décadas, mas após sua morte, eles foram dispersos e vendidos. Acredita-se que apenas cerca de 1/3 dos escritos de Leonardo tenha sobrevivido. Seu legado como pintor baseia-se em um número muito pequeno de obras remanescentes, provavelmente menos de 20. Apesar disso, sua influência nas gerações subsequentes de artistas foi imensa. Seu uso de esfumato e chiaroscuro, luz e sombra, estabeleceu novos padrões para a pintura. Os estudos científicos de Leonardo estavam séculos à frente de seu tempo. Ele era um polímata, uma pessoa cuja especialização abrange um número significativo de diferentes áreas de conhecimento. Seus cadernos, escritos em uma escrita espelhada característica, são um testamento de sua curiosidade insaciável. Ele escrevia da direita para a esquerda, possivelmente para dificultar a leitura de suas anotações por outras pessoas ou porque era canhoto. O Homem Vitruviano é um de seus desenhos mais famosos, unindo arte e ciência. Representa as proporções ideais do corpo humano, conforme descritas pelo antigo arquiteto romano Vitrúvio. Leonardo foi vegetariano a vida toda, uma prática rara em seu tempo, baseada em seu amor pelos animais. Ele era conhecido por sua bela aparência, força física e vestimenta elegante. Suas maneiras corteses e habilidades de conversação o tornaram uma figura popular nas cortes em que serviu. Ele teve um relacionamento longo e próximo com 2 de seus alunos, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, apelidado de Salai, e Francesco Melzi. Melzi. Salai, que significa diabinho, foi um assistente travesso e problemático que Leonardo, no entanto, tolerou por 30 anos. Francesco Melzi, por outro lado, foi um companheiro leal e nobre, tornando-se herdeiro de Leonardo. Os estudos de Leonardo sobre o fluxo da água e turbulência foram pioneiros no campo da hidrodinâmica. Ele projetou sistemas de canais, eclusas e dragas para vários patronos. Suas observações geológicas identificaram corretamente que os fósseis eram restos de vida antiga. Ele também entendeu que as montanhas foram formadas pela elevação da crosta terrestre ao longo de imensos períodos. Ele projetou máquinas de palco e trajes para entretenimentos e festivais da corte. Seu gênio era tão diversificado que muitas vezes o levava a deixar projetos inacabados à medida que seus interesses mudavam. Essa tendência a procrastinar e se distrair foi um traço de toda a vida. A redescoberta de seus cadernos científicos no século XIX mudou fundamentalmente a percepção dele de apenas um pintor para um gênio universal. O trabalho de Leonardo continua a inspirar artistas, cientistas e inventores, até hoje. Ele verdadeiramente encarnou o espírito do Renascimento, o renascimento do aprendizado e da cultura. O desenho anatômico de Leonardo da Vinci de um feto no útero foi o primeiro de seu tipo. Ele estudou as propriedades da luz e da sombra com rigor científico. Seu tratado sobre pintura era uma coleção de seus escritos destinados a orientar jovens artistas. Ele inventou uma bomba hidráulica que ainda está em uso em algumas partes do mundo. Isso. Pau, isto é
Leonardo da Vinci projetou uma cidade com 2 níveis, separando o tráfego de pedestres e comercial do transporte sobre rodas. Sua profunda compreensão da acústica é evidente em seus projetos de instrumentos musicais, como a viola organista. Ele era fascinado pelo conceito de movimento perpétuo, projetando várias máquinas que ele acabou provando serem impossíveis. Leonardo da Vinci teorizou corretamente que o brilho fraco da Lua se deve à luz solar refletida da Terra, conhecida como luz cinérea. Sua pintura Ginevra de Banksy é notável pelo arbusto de zimbro atrás da modelo, um trocadilho com seu nome. Leonardo da Vinci nunca se casou e não teve filhos. Ele usou seu profundo conhecimento de botânica para garantir que as plantas em suas pinturas fossem botanicamente precisas. A pintura Salvator Mundi, atribuída a Leonardo, tornou-se a pintura mais cara já vendida. Sua vida foi um testemunho da ideia de que arte e ciência não são disciplinas separadas, mas estão profundamente entrelaçadas. Ele estudou extensivamente a anatomia dos cavalos para o monumento Sforza. Seus escritos contêm fábulas e profecias, mostrando um lado literário e filosófico. A Dama com Arminho de Leonardo é um retrato de Cecília Gallerani, a amante de Ludovico Sforza. O arminho no retrato é representado com precisão anatômica e significado simbólico. Ele projetou um sistema de engrenagens que é considerado um precursor da transmissão moderna. A pura amplitude de seus interesses e conhecimentos continua a surpreender os estudiosos. Leonardo da Vinci explorou a mecânica do riso e do bocejo humanos. Seu trabalho sobre perspectiva sobre a pintura foi um texto fundamental para artistas do Renascimento. Ele era fascinado por cabeças grotescas, esboçando muitos rostos bizarros e exagerados. O legado de Leonardo é de curiosidade ilimitada e busca incessante pelo conhecimento. Ele experimentou diferentes misturas de pigmentos para obter efeitos de cor únicos. Suas observações geológicas o levaram a questionar o relato bíblico do Grande Dilúvio. A pintura inacabada, São Jerônimo no Deserto, é um estudo poderoso de ascetismo e realismo anatômico. Leonardo projetou uma ponte giratória que poderia ser rapidamente implantada para uso militar. Ele fez estudos detalhados do olho humano, descrevendo corretamente como ele forma imagens na retina. Seus cadernos contêm o primeiro projeto conhecido de um paraquedas, séculos antes do primeiro salto bem-sucedido. Leonardo da Vinci era um mestre do desenho, usando técnicas como ponta de prata e giz vermelho com habilidade inigualável. Ele foi um dos primeiros artistas a criar desenhos botânicos cientificamente precisos. Sua influência é vista na obra de muitos pintores do Alto Renascimento, incluindo Rafael. A obra de Leonardo incorpora a crença humanista no potencial e na dignidade do indivíduo. Seus planos para uma cidade ideal foram uma resposta às cidades medievais assoladas pela peste. Leonardo estava profundamente interessado em música e era conhecido como um talentoso intérprete da lira da braço. Ele inventou sistemas automatizados, incluindo um carrinho autopropelido, que pode ser considerado um robô primitivo. Suas últimas palavras foram, segundo relatos, ofendi a Deus e a humanidade porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria ter. O legado de Leonardo da Vinci não está apenas em suas obras acabadas, mas nas perguntas que ele fez e nos métodos que desenvolveu.